Olá, eu sou Pamela Marques e o trabalho que a professora Marisa Mas, da Universidade de Brasília e eu desenvolvemos, tem como título Design Espontâneo Periférico da América Latina, uma forma de participação alternativa e subversiva. Começamos nossa inquietude observando alguns títulos de excelência em design que existem atualmente. E destacamos o World Design Capital, porque em 2018, pela primeira vez, um território latino-americano foi contemplado, a Cidade do México. Este reconhecimento pode ser considerado um marco na história do design latino-americano. No entanto, é um título concedido por uma entidade que tem em sua Constituição a maioria de membros de países centrais. Além disso, os parâmetros de avaliação tendem a ser aqueles elaborados também pelos países centrais, como, por exemplo, o Design Thinking. A partir dessas observações, nos questionamos: por que, para nos reconhecermos como potências criativas, dependemos tanto do espaço concedido pela parte hegemônica do sistema, tão distante da nossa realidade? Revisitando parte da história dos países latino-americanos, eles vivenciaram a colonização europeia por cerca de 300 anos. Diferentes impérios com desenvolvimentos tecnológicos distintos coexistiram justamente pelo fator político. A tecnologia se torna ao longo da história um dispositivo político de mediação e controle. O processo de globalização para Milton Santos revela uma vontade de fundar o domínio do mundo na associação entre grandes organizações e uma tecnologia cegamente utilizada. Assim, a imposição de novas tecnologias é mais um modo de colonização. E com a rapidez de desenvolvimento de novos aparatos tecnológicos, perdemos a noção do que são determinadas coisas e seu valor. Junto, perdemos também a percepção do que somos. E, por consequência, como aponta o artista Camilo Cantor e o próprio Milton Santos, somos historicizados pela história hegemônica e pela implementação quase inevitável das técnicas dos países centrais. Ainda com o pensamento de Milton Santos, a mundialização forçada faz surgir lugares globais simples e lugares globais complexos. E são nestes locais complexos que os marginalizados, aqueles excluídos de todos os consumos, materiais e imateriais, precisam buscar alternativas, encontrando novos usos e finalidades para objetos e técnicas, e também novas articulações práticas e novas normas na vida social e afetiva. Nos contextos periféricos, sobretudo urbanos, surgem manifestações espontâneas de subversão de artefatos e reaproveitamento de materiais, como forma de resistência e participação. Para designar estas práticas, adotamos a expressão design espontâneo, acrescido do termo periférico. É importante frisar que o design espontâneo acontece também em lugares de abundância material, porém por outros motivos. No contexto brasileiro, temos a gambiarra, uma famosa prática de improvisação, readaptação. De acordo com Camilo Cantor, cacharreio é a prática correspondente na Colômbia. Em Cuba, após o embargo econômico promovido pelos Estados Unidos e o declínio da União Soviética, a forma criativa para contornar a escassez partiu do governo, que incentivou a formação de uma rede de produção e distribuição de informação projetual. Ele compilou as melhores soluções criadas pelo povo e disponibilizou o manual El Libro de la Familia. Posteriormente, foi publicado o livro Com Nuestros Próprios Esfuerzos, com as melhorias projetuais. O impacto cultural gerado foi denominado pelo designer Ernesto Orosa de desobediência tecnológica. Esta iniciativa pode ser considerada como um processo de design participativo nos moldes latino-americanos. Já um exemplo de tecnologia desenvolvida para as necessidades locais são as bicimáquinas da Guatemala. Elas facilitam a vida de muitas pessoas. Com elas é possível moer grãos, bombear água, liquidificar frutas. E o foco principal, de acordo com o documentário Ciclo del Cambio, é o desenvolvimento econômico das famílias, principalmente das mulheres, que em sua maioria ficam encarregadas de trabalho doméstico. Mais um exemplo de design participativo latino-americano para a transformação social. Estas
são apenas algumas práticas selecionadas por abrangência e impacto social nas comunidades latinas. É importante ressaltar que sugerimos o entendimento de participação na sua essência, como um ato de tomar parte e de ser parte de um todo. O antropólogo Arthur Escobar acredita que estamos vivenciando um reposicionamento da teoria e prática da área, onde a natureza política do design está cada vez mais evidente, se tornando peça central para se enfrentar uma crise mundial contemporânea, de forma concreta e criativa. Para Escobar, design autônomo é a potencialidade identificada no design para apoiar lutas de comunidades subalternas, modificando as práticas a partir de dentro e de forma coletiva, para a construção de novos mundos orientados para o convívio. Esses fenômenos sociais, como a gambiarra, o cacharreio, a desobediência tecnológica, podem então assumir um protagonismo no design como tecnologia política, porque possuem em sua essência a busca por emancipação. Dentro do cenário apresentado, apesar do processo histórico latino-americano de exploração, dos impactos sociais resultantes e da constante crise imposta, há em nós uma potência latente de criação e mudança. Mas ainda falta conhecimento, organização, formação de consciência crítica e uma difusão eficaz. Uma ferramenta capaz de catalisar esse processo é a história crítica. Escrever sobre perspectivas que foram apagadas ou esquecidas, formular outras possibilidades a partir do lugar que estamos. É preciso também admitir como recurso fundamental a autocrítica. Quantos de nós, que estamos numa posição privilegiada, nos propomos a aprender sobre horizontes periféricos? Quanto temos disponível de literatura sobre design latino-americano? E nas formações, quanto tema é discutido? Compreender a condição material latino-americana a partir de uma perspectiva histórica e assumir a responsabilidade enquanto sujeitos são os primeiros passos para cobrar e implementar outros futuros através do design participativo e autônomo. Obrigada.